Nossa conversa de hoje é sobre noções de função para o 9º ano. Função é dependência. Na infância, o filho depende da mãe, ou seja, o filho é função da mãe. Na velhice, a mãe depende do filho, ou seja, a mãe é função do filho. Como reconhecer uma função usando o diagrama de Venn? Diagrama de Venn é esse desenho que você está vendo que tem aí esses balãozinhos. Eu chamei um balãozinho de A, outro balãozinho de B. Destaquei apenas 4 elementos aí, 4 pontinhos no conjunto A e 4 elementos aí no conjunto B. Do conjunto A saíram 3 setinhas, uma de cada um dos elementos. E sobrou um elemento no conjunto A, que é o conjunto de saída, que não mandou nenhuma setinha. Lá no conjunto B, 3 elementos foram atingidos e nós marcamos esses elementos atingidos usando aí uma manchinha verde. Esse diagrama de Venn aqui não representa uma função, pois sobrou elemento no conjunto de partida das setas. Esse diagrama representa apenas uma relação. Nesse novo diagrama, nós temos que dos 4 elementos do conjunto de saída, que é o conjunto A, nós tivemos setinhas enviadas. Então, todos os elementos enviaram uma setinha. E cada elemento enviou apenas uma setinha. Lá no conjunto B, que é o conjunto de chegada, nós marcamos os elementos atingidos, circundando aí e pintando de verde. Esse diagrama representa uma função. Por quê? Porque não sobra elemento no conjunto de saída. E cada elemento do conjunto de saída envia apenas uma seta. Neste novo diagrama, nós temos que, no conjunto de saída, que é o conjunto A, todos os elementos enviam setas. Não sobra ninguém no conjunto A sem enviar setas. No entanto, tem um entrosado ali no final do conjunto A que está lançando 2 setinhas. Lá no conjunto B, nós marcamos os elementos atingidos com a mancha verde. Esse diagrama não representa uma função. Por quê? Há um elemento do conjunto de saída, que é o conjunto A, que envia mais de uma seta. Portanto, esse desenho representa apenas uma relação. Neste novo diagrama, todos os elementos do conjunto de saída, que é o conjunto A, enviaram setinhas. E cada um enviou apenas uma seta. Lá no conjunto B, nós percebemos por essa mancha verde que apenas um elemento foi atingido, mas isso não é importante. Esse diagrama representa uma função. Por quê? Porque não sobra elemento no conjunto de saída, todos eles enviaram setas, e cada elemento do conjunto de saída envia apenas uma seta. Não importa se todas elas tiveram apenas um alvo. O importante é que todos os elementos do conjunto A de saída enviaram setas e cada um deles enviou apenas uma seta. Por fim, neste diagrama, nós temos que cada elemento do conjunto de saída, o conjunto A, envia uma seta e cada um deles envia apenas uma seta. E lá no conjunto B, nós marcamos aí de verde os elementos que foram atingidos. Aqui em cima nós temos, em cima das setinhas, nós temos o símbolo F, A, setinha B, que é lido função F de A em B. Esse diagrama representa uma função, porque não sobra elemento no conjunto de saída, que aqui no nosso desenho é o conjunto A, e cada elemento do conjunto de saída envia apenas uma seta. Portanto, a relação F é uma função de A em B. Domínio, contradomínio, imagem. O conjunto de saída é chamado domínio da função D de F. O conjunto de chegada é chamado contradomínio da função CD de F. No contradomínio, que é o conjunto de chegada, os elementos atingidos pelas setas formam o chamado conjunto imagem da função, o IM de F. Representação algébrica. Uma função pode ser representada por uma lei de formação ou uma fórmula, se você quiser chamar assim. Esta fórmula muda a cada função que se deseja representar, mas é possível encontrar formas gerais para elas.
dependendo da função que é representada. Em geral, os elementos do domínio são os valores de x. Os elementos da imagem são os valores de y ou de f de x nessa representação por meio de fórmulas. Formas gerais. Uma função de primeiro grau é representada pela forma geral f de x igual a vezes x mais b, ou ainda y igual a x mais b. Uma função de segundo grau é representada pela forma geral f de x igual a vezes x quadrado mais b vezes x mais c, ou y igual a x quadrado mais bx mais c, que você está bem acostumado a ver lá em equação de segundo grau. O símbolo f, parêntese, x, fecha parêntese, é lido f de x e pode ser entendido como a imagem de x pela função f. F de x é equivalente a y, quer dizer, tanto faz você escrever f de x ou y, vai dar na mesma coisa. Saiba que f de x ou y é chamado imagem do elemento x, cujo valor geralmente é conhecido. Para você entender melhor, um exemplo de calculando imagens. Dados os conjuntos numéricos A, cujos elementos são 0, 1, 2 e 3, o conjunto B, cujos elementos são 0, 2, 4, 6, 8 e 10, e uma relação de A em B definida por f de x igual a 2x, está aqui a expressão algébrica dela, a maneira de representar. Escreva o conjunto imagem C e diga se a relação f, no caso, é uma função. Temos que f de 0 é igual a 2 vezes 0. Eu peguei o f de x e troquei o x pelos elementos do conjunto A. Os elementos são 0, 1, 2 e 3. Eu vou trocar na função f, ou na expressão f de x igual a 2x, o x por 0, depois troco o x por 1, o x por 2 e o x por 3, que são os elementos de A. Como a relação é de A em B, os elementos de x estarão no conjunto A e os elementos de y deverão estar no conjunto B. Pois bem, voltando aqui, temos que f de 0 igual a 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. f de 1, o x valendo 1, é 2 vezes 1, que dá 2. f de 2, para o x valendo 2, é 2 vezes 2, que dá 4. E o f de 3, para o x valendo 3, é 2 vezes 3, 6. E terminaram, então, os elementos de A. Eram apenas 0, 1, 2 e 3. Os resultados 0, 2, 4, 6 formarão o conjunto imagem se todos eles estiverem dentro do conjunto B. É fácil perceber, como o conjunto B é 0, 2, 4, 6, 8 e 10, que o conjunto B tem todas essas respostas e ainda tem elementos sobrando. Portanto, o conjunto C, com elementos 0, 2, 4, 6, é a imagem dessa relação F. E a relação F de A em B, definida por f de x igual a 2x, é uma função de A em B. Por quê? Porque todos os elementos de A, 0, 1, 2, 3, têm um único valor correspondente lá no conjunto B. Vê que no B, que é o conjunto de chegada, o contradomínio, pode sobrar elementos. Não pode sobrar elementos, é lá no conjunto de saída, que no nosso caso é o conjunto A. O que aprendemos hoje? Que função é dependência, que podemos representar uma função usando diagramas ou usando expressões algébricas. Aprendemos o que é domínio, contradomínio e imagem. Aprendemos que há duas condições para que uma relação seja uma função. Primeiro, não sobrar elementos no conjunto de saída. E segundo, cada elemento deve ter uma única imagem. Continue estudando. Curta nossa página no Facebook, Conversas Matemáticas, e acesse o blog convermate.blogspot.com.br. Não desista, estamos torcendo por você. Até o nosso próximo episódio.